Boa tarde para todo mundo. Bem, hoje eu estou aqui para demonstrar as atualizações que eu tenho feito aqui no meu gradiente, né? Eu postei na semana passada que eu estava começando a mexer nele e essa semana aqui eu já consegui fazer várias implementações, né? Eu vou até colocar ele aqui já rapidamente. Então aqui eu não coloquei, né? Algumas coisas ainda estou alterando lá pelo próprio código ainda, né? Então ele está com as funções bem limitadas aqui. Mas eu já estou bem motivado a passar para algumas pessoas o teste, né? Algumas pessoas que eu conheço já, né? E já estou escrevendo ele totalmente, de modo que ele vai ser possível fazer entradas automatizadas. Esse vai ser o próximo ponto. Eu só estou corrigindo aqui algumas coisinhas, como por exemplo, fechamento de ordens, a possibilidade de abrir vários pares ao mesmo tempo, né? Então aqui nas configurações iniciais eu coloquei uns valores aleatórios de 4 e 6, né? E aqui eu coloquei mais a distância aqui do primeiro, o take profit customizado da primeira posição, né? Que daí eu posso ficar aberto com uma posição pelo menos e fazer um grid. Depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu fiz agora de tarde, só para fazer para ter uma ideia. Como eu falei para vocês, então ele tem aqui a opção de você deixar para o day trade, né? Até final do dia, até expirar, né? Aqui você vai configurar a ordem, no caso. E aqui eu deixei travadas as linhas também, né? Para não precisar mexer. E a distância, como eu tô aqui no mini índice, eu vou colocar 20, 25 aqui para vocês verem. E vou entrar aqui. Vou dar um OK aqui. Beleza? Ó, agora eu coloquei aqui um painelzinho, né? Bem simplesinho aqui mesmo, né? E aí eu vou fazer aqui uma venda, né? Vou fazer uma venda aqui e vou deixar aberto. Né? Vou fazer uma venda a mais aqui só para ele segurar. Eu ainda não configurei aqui quantas ordens eu vou entrar. Então eu vou entrar aqui com 5 só para dar entrada, né? Então eu já fiz a entrada, né? Fiz a entrada do... Fiz uma entrada aqui normal, né? É claro que não é assim também, né? Vou mostrar porque eu quero deixar ele ligado. Aí que eu já configurei ele também. Para 25 entre linhas. E aí vou vender aqui. Tá? Vou deixar aqui em M1. Então a gente vai visualizar aqui como é que ele está trabalhando. Esse então é o gradiente. Eu coloquei 4 linhas para baixo. Aí como ele está com 5, eu não configurei a entrada. Ele já está fazendo então as entradas. E você vê que ele está com uma ordem, está colocando as ordens bem fechadinho mesmo ali, né? Eu coloquei aqui, isso aqui eu vou puxar para um painel, é claro, né? Esse valor aqui, né? Eu vou puxar para um painel esse valorzinho aqui, de 21. E aqui embaixo, então, é no momento como é que estão o histórico, né? Vou até deixar aqui. Não sei se é essa de baixo aqui, ó. Essa bem de baixo aqui é a ordem que eu deixei aberta, né? E ali é o quanto que eu tenho de valor no momento. Então, ele já está funcionando, está bem funcional já. Eu vou mostrar primeiro aqui na funcionamento aqui na conta Netting. E uma das coisas que eu fiz aqui foi colocar ele já compatível com a conta Red. É óbvio que a gente nunca operaria um gradiente com um grid desse tamanho, mas aqui é justamente para que eu tenha uma possibilidade de visualização dos resultados, né? Dos resultados das ordens, né? Que ele vai pegando aqui, vai alterando, né? Ainda a gente tem. Olha, ele acabou de repor mais uma ordem. Ele tem aqui um tempinho. Na verdade, aqui eu estou ainda trabalhando nessa reposição da ordem. Mas, por exemplo, aquele fator que eu falei para vocês de excluir a ordem, ele retorna. Ele retorna no momento já. Então, já é um ponto bem positivo que eu consegui instalar aqui nesse gradiente, né? Então agora daquele ponto ele estaria então com 23, né? É claro que não é assim também, né? Ele pode carregar bem errado também. Mas a ideia aqui principal não é que a gente quer deixar pro mini índice, por exemplo, a gente quer ampliar para que possa ser utilizado em outros pares, inclusive na conta Red. Por isso que ele se chama gradiente Red. Eu coloquei ele justamente por isso. Mas ele está aqui operando numa conta net, ele faz então
a observação no primeiro ponto, e aí então ele começa a fazer as operações dele. No momento, então, ele está aqui com 29,16 no caso, e aberto ele está com 10, né? Com 10 reais no caso, se fosse a operação, né? É óbvio que ele também, se for ao contrário, vai carregar pra caramba, né? Então é um problema. Eu coloquei 5 aqui, né? Eu dei abertura com 5, que aí quando ele executa a primeira ordem, ele coloca a ID do EA aqui também, né? Então, só para mostrar, né, como é que ele estava, eu vou fechar aqui, vou deletar todas as ordens, e a gente vai abrir ele em outra conta, uma conta Red, agora para a gente ver também. Eu não mexi muito mais na Red, mas para demonstrar que ele já tem uma forma de trabalhar com conta Red também. Então aqui nós temos um monte de cell limit sendo colocados e by limit, que é o jeito que eu já tinha escrito o outro gradiente, o gradiente mais antigo, aquele gradiente que o pessoal já conhece, o pessoal que acompanha o canal ele já conhece bastante. Então agora ele está com uma eu coloco ele coloca essa distância bem pequenininha aqui justamente para eu perceber algumas coisas que eu posso melhorar, né, no gradiente. Nesse momento, então, ele estaria com 19, né, 19, e a gente vai fechar daqui um pouquinho. Ó, com 15, acho que vamos fechar aqui só pra gente ver. Então, quando eu venho aqui em deletar, ele vai fechar todas as ordens. Daquele mesmo jeito, né, eu coloquei a mesma forma, aquele mesmo método de fechar todas ao mesmo tempo. E aí nós temos a última ordem. Estamos fazendo uns testes hoje, né? Fiz uns testes de funcionamento, tá? Não é teste mesmo de valendo nada. Então aí ele teria feito esse 60,99 com 10 contratos. É óbvio que isso aqui também não ia ser muito bom, porque acabaria que... Acho que é isso, né? 16,57 é bem esse aqui mesmo. Pelo horário foi esse aqui que a gente fez. Eu tinha feito uns testes antes. Em todo caso, se ele fizesse, por exemplo, eu posso, por exemplo, acrescentar aqui o gradiente. Sim, vou colocar linhas a favor da negociação zero, né? Não vou colocar nenhuma. Nesse caso aqui, como ele tem que ter pelo menos uma para fazer take profit, né? Então eu vou colocar aqui então uma, né? E vou dar um OK. Agora eu posso, por exemplo, vender aqui. E caso ele está vendido, né? Caso ele venha bater aqui embaixo, ele vai comprar, né? Eu tenho essa possibilidade também, né? Eu fiz aqui a alteração. Ele está com 100 entrelinhas, né? E caso ele venha bater, ele vem tirar essa posição, tá? Então eu posso fazer isso também, posso colocar então as ordens conforme eu quero. Vamos lá para o outro. Eu vou abrir aqui acho que essa aqui. Essa é netting também, né? Tá. Vou colocar numa netting aqui o valor do Shald. Será que é o Shald ou o Bitcoin? Vamos ver qual que tá com spread menor. O Bitcoin tá com spread menor. Então vamos colocar aqui negociação, né? Ele vem aqui nós estamos na netting ainda, né? Então aqui eu coloquei ele para sempre abrir com o mínimo, né? Com o mínimo que ele pode. Então eu vou fazer aqui uma operação no Forex, né? Lembrando que o Forex aqui ele vai pegar o valor mínimo, então vamos ver qual que é o valor mínimo que ele tem. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui, como o TIC, ele... acho que eu fiz uma alteração, né? Fiz uma alteração... Acho que eu fiz uma alteração. Eu tenho que fazer uma compra aqui, vamos deletar aqui. Eu ainda tô mexendo. Não, esse aqui é o net. Deve ter dado alguma coisinha aqui. Vamos remover aqui. Vamos fazer com o Shald que eu tava testando antes. Acho que é melhor, né? Aí vamos colocar o gradiente red. Permitir. Acho que era isso que eu tava fazendo antes. Hoje eu não testei na netting aqui no Forex. E aí vamos simplesmente ver se temos... eu acho que eu fiz uma alteração. Eu já mexi no código, né? Então realmente eu não tenho certeza. Não tenho certeza se tá tudo certo. Como é que tava funcionando lá e aqui não tá funcionando? Deve ter dado alguma coisinha. Experts. Tá com inválido. Preço inválido.
Ah, entendi. Ah, tá, eu já sei o que que é. Eu alterei aqui uma entrada de preço. Uma entrada de preço aqui, então ele ficou como ia errado. Eu vou ter que fazer uma alteração. Ó. Ele colocou aqui como 0,01, umas coisas nesse sentido, então não tá muito correto. A gente vai mexendo aqui, né? A gente vai vendo o que que a gente pode fazer. Olha, ele colocou aqui ordens C-Trade. Vamos ver aqui no comprar se aparece alguma coisa. Ó, a mesma coisa, ele tá dando um inválido aqui. Tem que dar uma olhada o que foi que aconteceu, né? Como eu falei pra vocês, tô mexendo ainda, né? Vamos ver aqui no... Vamos ver aqui nessa outra conta do... Aqui sim... Ah, não. Agora acho que aqui que é netting, né? Ah, não. Aqui é uma head. Aqui é uma head. É bem provável que vai dar problema aqui também. No caso, né? Tá mexendo, tá fazendo todos... Ó, deu problema no preço aqui. Não sei por que que eu fiz aqui. Não sei o que que eu inventei aqui que já deu problema. Então aqui na conta... Na conta head não deu boa ainda. Vamos voltar para net. A gente tá mexendo, né? Não é tão fácil, né? Fazer esse tipo de robô, senão todo mundo já tinha feito, né? Quem é programa aí, né? Mas aqui tá funcionando bem, né? É alguma coisa que eu coloquei ali. Provavelmente é é onde eu passo um valor ali. É onde eu passo um valor. É. Cell. É. É justamente isso. Ele está identificando já a conta, mas ele realmente não está passando ainda o valor correto para fazer o grid, né? Mas em todo caso, né? Vamos deixar aqui no mini índice, né? Vou ver se consigo abrir aqui uma ou outra. Mini dólar, talvez. WDO. WDO. Qual que será que a gente tá, né? Estamos... Se aqui é no WDO M23, ok. Vou fazer um teste aqui também, eu não tenho certeza se ele abre já o... Se ele abre já em outra posição simultaneamente. Branco. Beleza. Então nós temos uma negociação aberta aqui, né? Na verdade a gente tem um contrato perdido. E temos o WMO aqui também. Deixa eu fechar essas outras coisas aqui que eu tenho aqui. Fechar esse índice, fechar essa Itaúsa, fechar esse TH. E eu não tenho certeza se funciona ainda com dois, mas precisa alterar, né? Segundo o que eu tenho feito. Precisa alterar, segundo os testes que eu tenho feito. Precisa alterar simplesmente o, o número mágico, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 54, sei lá, pode ser. Aí entre a distância aqui, vou colocar 10, né? Porque aqui a distância é em pontos, né? Ele tem. Acho que eu já sei o que que é. É porque no dólar eu tô passando automaticamente ticks no mini dólar e no mini índice. Então acho que foi isso. Depois eu já sei onde que eu preciso corrigir. E agora então a gente teria aqui a possibilidade de fazer uma segunda venda, né? Uma segunda venda em outro par. Né? E ele tem aqui, e, e ele tem justamente aqui o preço que está no dólar, né? Aqui em cima, o lucro. Ele está fazendo ele pega ele pega somente o valor do dólar, no caso está zerado, agora ficou com 5 negativo. Isso aqui tudo eu vou passar para um painel, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Aqui ele está com o mini índice, né? Mini índice funcionando. E aqui o mini dólar. Tá fazendo os testes, né? Ainda são. Essa é a primeira versão que eu consegui colocar aqui os botões, né? E, e ainda é bem provável que tem alguns problemas ainda, né? A ID do IA, por exemplo, já abre certinho. Aí quando eu venho aqui, ele já abre com outra ID, né? Então é mais ou menos essa ideia. Ó, quando eu venho aqui em deletar, ele deleta só o símbolo também. Ele não vende e deleta, né? Deleta só o símbolo. Eu não entendi o que está acontecendo, né? Talvez em outros, ó, que ele já repousa mais ordens. E é isso, né? Então, vender. Ah, isso aqui é um outro bug, né? Se você continuar vendendo, aqui ele vai continuando, vai aumentando. Então a gente precisa ainda alterar algumas coisas, mas já estamos aí próximos de chegar numa versão inicial, de modo que essa versão inicial vai ser automatizada, né? A gente vai colocar pelo menos umas médias, como eu falei para vocês, né?
uma ideia de repente de colocar. Tem esse indicador que eu tava vendo aqui, Z-Score, pode ser um indicador legal, não sei. Vou colocar em M15 aqui, né? Pode ser um também, não sei. Eu peguei qualquer coisa aqui também, né? Aí, deixa eu ver aqui um dos indicadores que eu escrevi, eu mesmo escrevi. De repente algum indicador como Median Colors. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui que tem as médias. Então eu posso colocar ele na média, por exemplo, ele entrar comprado, quando ele está assim, entrar vendido, quando ele está no outro jeito. Aí eu coloco, por exemplo, um time frame, se colocasse time frame no 5, ele teria dado uma entrada aqui, né? E teria saído apenas, não teria saído ainda, então de repente, se fosse, né, 701, demonstrando que realmente a tendência é a mais importante, normalmente, aqui no começo, olha, como ele cai também, né, já abre para baixo, né, aqui ele acontece, né, todo aquele problema, né, do grid, né, mas ele fecha acima, então ele desce 500 pontos, é bem provável que no grid, se eu colocasse aqui, eu fiz um negócio aqui, deletar. Se eu colocasse aqui, ó, 500 pontos das 5 linhas, eu vou fazer aqui uma venda só para vocês verem, né? Então é bem provável que se eu colocasse aqui, vamos fazer aqui, deletar, comprar, ó, se eu colocasse aqui, 500 pontos, né, saísse comprado aqui, mas talvez no rompimento, não sei. Eu vou fazer uma automação. A minha próxima ideia é, claro, corrigir ele pro head, né? Ele está configurado para operar no head, só que eu não entendi o que aconteceu ali agora. Eu fiz um testezinho e não funcionou. Em todo caso, né? A ideia desse aqui é automatizar ele mesmo e fazer um painelzinho, né? Por enquanto só coloquei uns botões aqui bem aleatórios aqui no canto. Mas eu até gostei desse visual. Não sei se não atrapalha muito, né? Talvez aqui para baixo, né? Bem aqui no cantinho. Mas é uma ideia diferente aí para fazer então um gradiente que funcione assim. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, comprado, né? Comprado ali. Até não sei, né, como é que poderia ser esse negócio aí. De repente aqui, agora me veio na cabeça, ó, duas barras verdes aqui, ele entra comprado, ele faz aquela correção e volta a subir, justamente para a ideia de pegar uma subida, né? E eu não sei, vamos fazendo aí os testes, né? Eu queria fazer ele funcionar aqui nas outras contas, mas é bem provável. Ó, aqui é um problema também, se vender aqui ele vai fazer cagada aqui, né? Vai fazer coisa errada. Eu queria mostrar nas outras contas, mas infelizmente não funcionou, né? Hoje foi um dia que, por exemplo, se a pessoa está utilizando eu estava vendo hoje, inclusive, isso, tá, uma banda de uma banda de, de build-up, ele bateu só agora de tarde na banda e ele voltou e voltou a subir, né? Agora, se estivesse utilizando, por exemplo, aquele varia percentual que eu passei para vocês, uma variação do dia, ele ele já veio bater aqui, né? A pessoa que entra, né? Quando ele fecha abaixo. Deixa eu até fazer o setupzinho que o pessoal faz, né? Colocar ferramentas, indicadores, tendência, Bollinger Bands 22. Aqui teria dado uma compra, né? Não é isso? Setupzinho que o pessoal utiliza aí. Agora eu não sei se é exatamente aqui no 0.7, né? Mas em todo caso aqui teria dado uma compra, né? No, no fechamento desse candle aqui e teria dado muito certo, né? O gradiente, utilizando aquela técnica. Eu vou automatizar isso aqui também, né? Eu já tenho automatizado no outro robô antigo, mas eu vou fazer aqui também nesse, né? Então é isso, gente. Eu vou vou passando as atualizações. Logo, logo a gente vai ter alguma coisa que esteja relacionada ao gradiente mesmo, né? E eu creio que vai ser bem interessante os resultados, desde que a gente monte o setup que funcione. E aí eu vou repassar aí para as pessoas que fazem os testes normalmente, né? Que eu tenho uma galerinha aí que ou adquiriu antigamente ou então já tem um contato mais interior, né?
Então, beleza, pessoal. Então, ficamos assim, né? Não quero deixar vídeos muito grandes, porque não adianta também, né? Valeu, pessoal. Até mais. Bom final de semana para vocês que está chegando. E não deixe de conferir nossos vídeos aí. Logo, logo quero lançar um vídeo aí sobre o Python de novo. Embora esteja muito menos views, a gente vai continuar vendo a, a documentação do MQL5, MT5 para o Python. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.